Olá! Nessa aula vamos criar um jogo da velha usando tudo que a gente aprendeu até agora para colocarmos em prática os conceitos teóricos de uma forma bem exemplificada. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes e eu atualizei o GitHub com todos os códigos que eu mostrei nos vídeos até agora para que vocês possam estudar e não ter que ficar digitando tudo toda hora, caso vocês queiram rever alguma coisa que talvez não tenha ficado muito clara no vídeo ou nos vídeos. Então beleza, o nosso jogo da velha ele vai ser modelado, né, da seguinte maneira. Então no último vídeo eu tinha falado que a linguagem Java ela é uma linguagem orientada a objetos, né, e a gente tenta usar aspectos da realidade para modelar o nosso programa. Então a gente vai ter um jogador, uma classe jogador, uma classe campo, uma classe tabuleiro, uma classe jogo e, por fim, o nosso programa jogo da velha. Então vamos lá para o IntelliJ. Então o nosso IntelliJ está aqui. Aqui é onde vai ser chamado, né, como sempre, todo o nosso código. Para a gente criar uma classe agora aqui, a gente já tinha feito isso com a classe livro. Então vamos criar aqui a classe jogador, né? E a classe jogador ela vai ter alguns atributos, né? Então vamos colocar aqui, ela vai ter a pessoa vai ter um nome, ela vai ter um X ou bolinha, vamos dizer assim, que vai ser a opção que o jogador utilizou para jogar. E vamos colocar aqui uma variável booleana para a gente ver se ele é o vencedor ou não. Então vamos criar aqui todos os nossos métodos, né? Então aqui seleciono todos. Então tá aqui, né? Tá aí tudo bem. Ele está marcando aqui a classe está duplicada, porque o código completo eu tenho numa aula separada. Como eu disse, eu vou dividir aqui em duas partes esse vídeo para ficar mais claro. Então aqui eu vou mudar o nome de jogador parte 1, tá? E até aí tudo bem, né? Então a gente criou aqui três características, vamos dizer assim, três variáveis globais, né? E aqui os métodos get e set para que a gente possa colocar ou acessar os valores dessas variáveis aqui. Então até aí tudo bem. Vamos criar mais uma classe. A classe vai ser campo, né? Então classe campo. E a classe campo também vai ter que ter um nome um pouco diferente. Então a classe campo parte 1, simplesmente por causa do vídeo, tá? Então vamos colocar aqui as características da classe, vão ser uma variável booleana que vai me dizer se esse campo ele tá ocupado ou não, né? Que quer dizer se alguém já colocou X ou bolinha no campo. E vamos colocar aqui também X ou bolinha foi jogado num determinado campo. Né? Então vamos criar aqui os métodos getSet, né? Para todos para essas duas variáveis, né? E aqui a gente vai fazer uma pequena modificação, porque a gente quer colocar X ou bolinha num campo somente se esse campo não estiver ocupado, né? Então se o jogador já tiver jogado no campo, a gente não quer permitir isso. Então a gente vai colocar aqui se o operador negação, né? Se o método isocupado, né? Se o isocupado entrega o valor que tiver na variável ocupada. Então, se for falso, né? Quer dizer que o campo não está ocupado. Então, a gente permite que a variável seja setada. Caso contrário, a gente não permite, né? E vamos colocar aqui. Então, primeira coisa a gente coloca set. Vamos colocar. Eu coloquei aqui X ou bolinha, X ou bolinha, X ou bolinha. Por que ele gerou aqui X ou bolinha pequeno? Na verdade, eu queria X ou bolinha grande. Então, vamos colocar aqui. Mas é para diferenciar, lógico. Então, vamos deixar aqui X ou bolinha. Então, o X ou bolinha pequeno vai ser a nossa variável global. Então o que entrar aqui vai ser definido como variável global. A gente vai colocar
esse campo como ocupado, né? Então set ocupado vai ser true, e eu vou retornar esse valor como true, porque eu vou estar usando isso mais tarde. Então eu não quero aqui mais que seja um tipo void, mas eu quero sim um tipo true, booleano, né? True ou false, para que a gente possa analisar e negar negar a ação caso esse campo já esteja utilizado. Então, se o campo não estiver vazio, a gente passa o valor para a variável global, coloca o campo como sendo ocupado, né, true, e retorna true, né? E caso contrário, a gente vai mandar uma mensagem para o usuário, né, dizendo que a jogada é inválida. Né? Tente outro campo para mostrar para o usuário que a jogada é inválida, e a gente vai retornar false porque a gente não conseguiu setar nem x ou bolinha. Então, setando x ou bolinha, quer dizer, a gente define como variável global, coloca o campo como ocupado e retornamos que o valor foi setado. Caso contrário, a gente vai retornar uma mensagem para o usuário e definir como falso. Né? Beleza. Então, aqui a gente já tem o campo, já temos o jogador. Agora a gente vai criar o nosso tabuleiro. Como a gente ainda não aprendeu alguns aspectos teóricos da linguagem, a gente vai ter que fazer isso um pouco diferente do que seria mais fácil, né? Mas eu vou usar esse código depois em outros vídeos para que a gente possa fazer as melhoras, né? E ver como que com outros aspectos teóricos a gente consegue melhorar esse código. Então aqui o nosso tabuleiro. O nosso tabuleiro, ele vai ter uma definição mais ou menos assim. Então, vou colocar aqui um jogo da velha. Ele é mais ou menos assim. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, tentem entender que isso aqui é um tabuleirinho pequeno de jogo da velha. Né? Então, tem 9 campos. A gente começa contando do 0. Para ir se acostumando, a gente poderia ter começado contando do 1, mas para ir se acostumando a gente inicia a contagem do 0. Então 0, 1, 2, primeira linha, 3, 4, 5 a segunda, 6, 7, 8 a terceira. E vamos criar aqui campos, né? Cada quadradinho, por assim dizer, do nosso tabuleiro vai ser um campo. Então vamos campo parte 1, vai ser vamos colocar aqui C0, né? Que é o primeiro, esse C0 vai ser esse cantinho aqui, né? Esse quadradinho esquerdo superior. Então vamos colocar aqui como sendo novo, né? Novo campo parte 1. E a gente pode fazer na mesma linha, né? Então, vamos colocar aqui campo parte 1 C1, new campo, e mais um campo parte 1 C2, new campo. Então aqui a gente tem os 3 campos para formar a primeira linha. Eu vou copiar isso aqui, porque a gente quer fazer mais 2 linhas, né? E aí ele vai indicar aqui que essas variáveis têm o mesmo nome. Isso não é permitido. Variáveis locais têm que ser sempre únicas, né? Mas isso para a gente não é problema. A gente vai ter que mudar o nome delas aqui, simplesmente para fazer a referência aos nossos campos. Então C3, C4, C5 para a segunda linha, e a terceira linha C6, C7, e aqui no finalzinho C8, né? Então, para ver aqui mais ou menos até onde a gente está indo, eu vou colocar, acho que aqui no vídeo vai ficar um pouco quebrado, então vamos colocar esse terceiro campo aqui numa linha separada, aqui também e aqui também. Então aqui, vamos colocar assim. E vamos dividir aqui, coloco comentário. Então aqui segunda linha e aqui terceira linha, e colocar aqui a primeira linha. Então aqui a primeira linha, segunda, terceira, beleza. Bom, vamos gerar aqui, e agora isso vai gerar um monte de métodos para a gente, porque a gente precisa de métodos para acessar os valores dessas variáveis e colocar valores nessas variáveis. Então vamos colocar aqui os nossos getter e setter, né? Então vou colocar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Então aqui, né? Então no meu Windows é a combinação
ALT, né, do teclado, mais inserir, né? Então aparece esse menuzinho aqui, já devo ter falado em outro vídeo. Então vamos colocar get seta e marcamos aqui todos os campos, né? Vai gerar um monte de método para a gente. Então percebam aí que os métodos estão gerados, não? A gente só tem que saber como utilizá-los agora. Não, vocês podem digitar tudo isso à mão, mas nesse caso não tem muito segredo aqui nessa parte. Bom, e a gente vai criar ainda um outro método para printar assim no terminal o nosso tabuleiro. Então vamos colocar aqui get tabuleiro atual. E agora é um pouco de olhar, vamos dizer assim, né? E um pouco de criatividade, né? Para que a gente forme no terminal um formato mais ou menos parecido com um joguinho da velha, né? Então eu vou montar aqui algumas condições, né? Então a primeira condição que a gente vai ter é se o campo C0, né? Se o campo C0, o valor dele, que a gente vai pegar x ou bolinha, se o valor x ou bolinha for vazio, né? Eu vou definir assim por enquanto, isso é praticamente um erro, tá? Que eu estou mostrando aqui, mas isso eu vou explicar quando a gente for falar de strings. Então, por enquanto, a gente pode deixar assim. Então, se tiver vazio, eu vou querer colocar um traço, né? Caso contrário, esse é o operador ternário, né, que a gente já viu, eu vou pegar o valor do campo, que vai ser x ou bolinha, né? Bom, essa é o primeiro campo esquerdo superior, é lá onde está o 0. Né? É lá onde está o 0. Agora eu vou querer fazer o 1. Né? O que vai ser o 1? Eu vou mostrar aqui primeiro. A ideia do que eu estou querendo montar é que seja um campo mais ou menos assim. Né? Então aqui, assim, assim, assim. Vamos ver aqui, mais ou menos isso, que é o que eu quero fazer com traço e barra para formar o nosso jogo da velha, tá? Então aqui seria, eu pergunto se tiver vazio eu quero que seja um traço. Por quê? Porque é esse traço aqui, né? Então agora eu vou querer fazer esse quadradinho aqui depois, e aí a mesma coisa para as outras linhas e para os outros quadradinhos. Então aqui a gente está com a nossa primeira condição, que é o primeiro quadradinho. Vou dar uma quebra de linha aqui para ficar só mais fácil de visualizar. Então aqui eu vou adicionar agora a barra vertical, né? E vamos lá, pegar o campo C1 e vou fazer a mesma pergunta, né? Se o campo C1 se eu pegar o valor dele e ele estiver vazio, então eu quero que seja colocado ali também um traço. Caso contrário, né, eu quero que seja o valor do C1, e aí tanto faz o que tiver lá, seja x ou bolinha. Então, mais uma vez, para o terceiro quadradinho da primeira linha, eu vou colocar uma barra, só a barra, e aí a gente vai colocar aqui o C2, vamos pegar x ou bolinha, se tiver vazio, então eu quero que ele coloque um traço. Caso contrário, pegue o valor de C2 e coloque na tela, né? Então isso aqui vai ser a primeira linha, né? E aqui não tem muito segredo. A segunda linha funciona praticamente da mesma maneira, né? Só tenho que dar um copy-paste aqui e atualizar os campos. Então aqui já não vai ser C0, vai ser a segunda linha. A segunda linha vocês podem ver que é o 3, 4 e 5. Então eu vou atualizar aqui como sendo 3. Aqui é o 4. Aqui é o 5. E a mesma coisa aqui, que é o 4. Aqui é o 5. Então a segunda linha a gente já teria feito, né? Mas percebam que agora na última linha a gente tem aqui no nosso desenho a ausência do traço embaixo,
né? Então a gente não precisa mais do traço aqui embaixo, a gente só precisa das duas barras, né? Então vamos lá. A terceira linha ela vai ficar um pouquinho diferente, né? A gente vai dar aqui um System Out Printer e vamos fazer a mesma coisa perguntando primeiro, né? Então a gente pega aqui o valor x ou bolinha, esses parênteses aqui não são necessários no caso. A gente vai pegar x ou bolinha, aí a gente vai adicionar a barra, só a barra. Depois a gente vai pegar o valor do C7, no caso, que é x ou bolinha, e vamos adicionar aqui a barra, e vamos pegar o C8 e x ou bolinha de C8. Então aqui, nesse caso, a gente consegue mostrar um tabuleiro já. Bom, a nossa dinâmica do jogo a gente vai criar numa outra classe, né? Numa outra classe, porque essa classe aqui ela só é a classe do tabuleiro. Então vamos criar mais uma classe, a classe jogo, né? E o jogo, aqui também a mesma coisa, jogo parte 1, né? Porque a gente está fazendo nessa primeira parte do vídeo. Então, jogo parte 1, o que vai ter no jogo? Um jogo jogo da velha tem 2 jogadores. E agora a gente cria aqui uma variável da nossa classe jogador, né? Então aqui jogador 1. Jogador parte 1. Chama a nossa classe. E vamos criar mais uma variável jogador parte 1, né, da nossa classe lá, jogador parte 1, e vai ser o jogador 2, ou seja, a gente está criando 2 objetos da mesma classe, né? E vamos colocar um jogo, ele vai ter também uma variável booleana, para que a gente possa analisar quando esse jogo foi terminado. A gente vai colocar aqui o nosso tabuleiro parte 1, né, que a gente acabou de criar ali, então um tabuleiro. E vamos ter um jogador que vai ser o jogador da vez, né? Assim, para a gente saber quem que é o jogador que está jogando agora. Então, jogador da vez. Bom, aqui a gente faz a mesma coisa. A gente vai criar os nossos get etc para todas as variáveis que estão aqui. E para que a gente possa trabalhar pelo menos com uma parte do jogo até agora, a gente está vendo aqui que para mostrar esse tabuleiro, a gente precisa dos campos como sendo vazio. Vazio que eu digo, ele não é vazio, mas sim que ele tenha um espaço, né? Não vai ser visível para o usuário, mas é um espaço aqui. Então a gente precisa criar um método para inicializar esses valores, né? Esses campos. Então vamos criar aqui um método primeiro, que vai ser público, ele não vai retornar nada, por isso void, que vai ser o método criar. E o método criar vai criar o nosso tabuleiro, né, porque a gente só declarou aqui em cima, né? A gente precisa inicializar, então a gente vai colocar aqui new tabuleiro parte 1, né? E o nosso tabuleiro tem todos aqueles campos que ainda não foram inicializados, então a gente vai ter que fazer isso aqui. Então a gente pega o campo 0, e a gente vai colocar o valor dele como sendo nada, o nada meio mentiroso, por assim dizer, né? Porque aqui tem um espaço, né? E é com esse espaço que a gente vai conseguir montar a nossa comparação aqui embaixo para montar um traço ou espaço, ou pegar o valor para que fique parecendo mais ou menos um jogo da velha, né? Então aqui a gente inicia todos os campos, tá? Eu vou colocar aqui, vou copiar isso 8 vezes. Vamos ver se eu fiz certo. Então aqui, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6, campo 7, campo 8 e já são 9. Então aqui eu coloquei agora todos os campos como sendo no começo vazios, né, para que aquela nossa condição lá embaixo funcione. E
a gente tinha definido para cada campo lá embaixo, né? Para cada campo lá embaixo, a gente tinha definido uma variável para saber se o campo está ocupado ou não. Então, quando o jogo começa, nenhum campo está ocupado. Então, a gente tem que inicializar também esses valores aqui. Então, eu vou pegar o tabuleiro, né, o campo C0, e vamos colocar set ocupado como falso, né? Ou seja, o campo 0 não está ocupado, né? E isso se repete, na verdade, para todos os campos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos colocar aqui C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Então, esse é o jogo no começo, né? Então, até aí tudo bem. O que está faltando para a gente ainda? A gente já tem o jogador, a gente já tem o tabuleiro. Vamos ver como que está o jogo nessa parte. Bom, para montar o jogo, a gente tem aqui as variáveis, que só o tabuleiro está sendo inicializado, né? Então a gente vai ter que pegar os nomes dos jogadores, né? E inicializar essas variáveis aqui do jogo, né? Então vamos colocar aqui uma mensagem. Então, jogo da velha, e vamos mostrar uma mensagem para o usuário: digite o nome do jogador 1, colocar assim, e vamos pegar o valor. Então, nome jogador 1 vai ser aqui a nossa classe scanner, né? Para a gente pegar o valor de entrada que o usuário digitar, como sendo o jogador número 1. E vamos criar aqui um objeto jogador parte 1, então, que vai ser o jogador 1. E ele vai receber esse nome. Então, jogador 1, jogador 1, set nome, né? Nome do jogador 1. Então, até aí tudo bem. Então, a mesma coisa a gente vai fazer para o jogador 2, né? Então, aqui a gente vem e digita digite o nome do jogador 2. Uma nova variável, string nome jogador 2. Mesma coisa, new Java scanner system in next line, né? Então vamos criar mais um objeto que vai ser o nosso jogador 2. Inicializamos ele aqui, jogador 2, jogador, lógico, e vamos passar o nome para ele. Então, jogador 2, set nome do jogador 2, né? Então a gente pega aqui do terminal o nome que for digitado e vai colocar como sendo o nome do nosso jogador. A gente tem ainda no jogo da velha duas relações, x ou bolinha, né? Então o jogador, eu vou colocar aqui arbitrariamente no caso, então vamos definir o jogador 1, set x ou bolinha, ele vai ser o x, e o jogador 2, set x ou bolinha, ele vai ser bolinha. Então tá? Então o ideal seria criar aqui um valor randômico, né, aleatório, para definir quem é x e quem é bolinha, tá? Então, por enquanto eu vou colocar aqui x ou bolinha e vou definir à mão mesmo. Bom, agora a gente precisa criar o jogo, né? Então aqui, jogo parte 1, né, é o jogo. Vamos criar aqui uma nova instância da nossa classe, jogo parte 1, e vamos definir as variáveis que estão faltando. Então, jogo, set jogador 1, né? Então, jogador 1. Ups. E aqui a gente coloca jogo, set jogador 2, né? Passando aqui as nossas variáveis como parâmetro para os nossos métodos que vão definir essas variáveis globais aqui dentro do objeto da classe jogo parte 1, né? Bom,
E vamos colocar o jogo como finalizado falso, né? O jogo começou agora, então ele não está finalizado, então ele é falso. E vamos colocar aqui criar o jogo, né? Porque esse criar o jogo é o método aqui que inicializa todos os campos, né? E define todos os campos como vazios, né? E não ocupados. E vamos mostrar aqui o nosso jogo, então, que é o tabuleiro que a gente criou lá embaixo, com todos aqueles traços e barras, e vamos dar uma mensagem dizendo que o jogo terminou, né? Então vamos ver como é que isso aqui está se comportando no terminal. Então vamos ver se isso aqui roda pelo menos. Então aqui, subi um pouquinho o terminal para que vocês possam ver. Então já está rodando, já é um bom sinal. Então digite o nome do jogador 1. Então vamos colocar aqui Electronic. Digite o nome do jogador 2, Zeus. Fim de jogo. Bom, até aí quase tudo bem, né? Ele está mostrando aqui, ele está pegando esses valores, está colocando aqui, mas ele não está mostrando o nosso tabuleiro. Então vamos ver aqui o que eu errei. Vamos descer aqui. O método não se chama getTabuleiro, mas sim getTabuleiro atual. Então vamos copiar aqui, getTabuleiro, jogo getTabuleiro atual. Então aqui. Então vamos lá, vamos rodar de novo. Então de novo, Electronic, Zeus. E o nosso pequeno tabuleirinho está aparecendo aqui. Não? Bom, até aí tudo bem. Essa é a primeira parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, a gente vai tentar pegar as entradas do usuário, né, e colocar no nosso tabuleiro para que o jogo seja jogado, né? Então, tudo que a gente fez até agora foi para montar. Logicamente, há outros meios de se fazer isso, né? Mas eu estou tentando utilizar tudo que a gente aprendeu nos outros vídeos até agora. E no próximo vídeo, a gente vai avançar um pouco mais na lógica de processamento do jogo. Tá ok? Então, qualquer outra dúvida que vocês possam ter aí, deixem nos comentários. Eu atualizei o GitHub, então vocês podem pegar lá todos os códigos. E, no mais, uma boa semana e um bom ano novo, caso não haja nenhum vídeo até o ano novo. Abraço.